Bom dia, irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Vamos estar entrando agora na sétima lição, da nossa escola bíblica, e o título dela é Guiado pelo Espírito ou pela Carne, né? Então, vamos estar aprendendo mais essa lição, né? Vamos orar em nome de Jesus. Ó Senhor, graças te damos por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias. E obrigado, Senhor, por poder aprender mais um pouco do Senhor. Nós colocamos esse tempo nas tuas mãos. Abre, Senhor, nosso entendimento. Senhor, fala aos nossos corações através da tua palavra. Pai, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, guiados pelo Espírito ou pela carne. Então, nossa lição de hoje vai estar falando isso, e o nosso versículo chave é Gálatas 5:16, mas o nosso texto básico é o 16 ao 21, que eu vou estar lendo com os irmãos agora. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então a gente vê aqui, falou assim sobre as obras da carne, e por que na maioria das vidas, por quem nós somos guiados, né? Então tem que ficar bem claro para a gente, né, que o versículo ele fala assim: se vocês seguirem o Espírito, né, então vocês não vão fazer as obras da carne. Mas se você andar na carne, a carne vai apagando as obras do Espírito, né? Então ali é uma balança: quem você mais alimenta, quem você dá mais atenção, ele vai crescendo, né? Então é o que nós temos que fazer, não satisfazer a nossa carne, né? Então o espírito ele vai estar crescendo, né? O alvo da nossa lição hoje é: ao estudar essa lição, você reconhecerá que o crente foram dadas as condições para vencer o conflito que se desenrola no seu interior. Será motivado a evitar as obras da carne e a produzir o fruto do Espírito, a fim de alcançar maturidade espiritual. O aluno, então, será capaz de entender que há um conflito interno entre o que se deve e o que não se deve fazer. Sentir, deseja ardentemente ter uma vida guiada e dirigida pelo Espírito, e agir, produzir o fruto do Espírito objetivando a maturidade, lutar incessantemente contra as vontades da carne. Então, para isso, né, Deus nos chamou, né, para evitar as obras da carne e você andar no Espírito. E como que nós podemos fazer isso, né? Usando a nossa armadura, né? Que a gente vê lá em Efésios, né? Que é a oração, é a espada do Espírito, é intercessão, é você andar na verdade, né? Com os pés calçados com o Evangelho da paz, e mesmo se entregando
mesmo a Deus, né, para que o Espírito Santo, né, possa estar agindo na nossa vida, né. Antes de Paulo, recomendou aos cristãos que não deve usar a liberdade para dar ocasião à carne, né, em Gálatas 5,13. Com isso, ele já sinalizou a presença em nós de uma natureza carnal. No texto que ora estudamos, ele ensina como o cristão pode sair vitorioso de uma luta espiritual. A seguir, enumera algumas obras da carne para que os crentes as identifiquem e procurem evitá-las. Então, Paulo ele foi bem claro aqui, né? Ele colocou algumas obras da carne, e você sabendo qual que é essa obra da carne, você tem que tentar evitá-la, né, na sua vida. O comando e o conflito, né? Então a gente tem aqui no interior do crente agem, né, duas forças, né? E elas são opostas entre si, como a gente vê no nosso versículo chave, né, que é Gálatas 5,16 ali, assim, ele fala bem claro aqui pra gente, né? Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana, né? Então, até aqui está bem claro, se o Espírito for, se a gente guiar, deixar o Espírito nos guiar, então ele vai apagar as obras da carne. Não tem como você andar na carne e o Espírito ao mesmo tempo, fazendo a mesma coisa, assim, ou o Espírito está agindo na sua vida, ou a natureza humana, né? Então a gente tem que se policiar, porque a natureza humana, carnal, ela é, é o, é o oposto do espírito. Então, se você quer fazer alguma coisa e você sabe que é errado, você está sabendo que é a sua natureza carnal. Agora, quando você está guiado ali pela Bíblia, pelo que a Bíblia fala, então você está sendo guiado pelo Espírito, né? E nós já temos algum tempo de igreja, de cristãos, né? Nós já lemos a palavra há muito tempo, então nós sabemos identificar, né, os heróis do passado, as pessoas que estão ao nosso redor, né? O pastor, os diáconos, as pessoas que nos lideram, né? E a gente consegue identificar algumas coisas, as coisas boas e as coisas más. Então nós devemos seguir as coisas boas. E quando você aceita Jesus, o Espírito, ele fala com você, né? O que é errado. Quando você faz alguma coisa errada, você se entristece, né? E enquanto você não pede perdão, você não fica em paz, não fica bem, né? Então, essas coisas que nós devemos seguir. E quando você vai fazer alguma coisa errada ou pecado, né, já começa, o Espírito já começa a tocar, né? Isso, ó, isso não está certo, isso está errado. Então, isso é seguir, né, o Espírito, né? A recomendação do apóstolo Paulo é para que o crente andar no Espírito. Isso significa consentir que a vida inteira seja guiada pelo Espírito, permitindo que ele assuma o controle no curso de cada dia. Então, nós devemos colocar a nossa vida cada dia nas mãos de Deus, né? O conflito. Todo crente deve estar consciente da existência desse conflito espiritual que desenrola em seu interior. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. São forças opostas entre si. A carne resiste ao controle do espírito, né? Então, o que que a carne quer? A carne quer o pecado, né? Simplesmente isso. E o espírito quer fazer a obra de Deus, né? Quer fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para completar a nossa carreira da fé. Então, existe esse conflito constante, né? Você não tem vontade de ir para a igreja, você não tem vontade de orar, você não tem, né, vontade de ler a Bíblia, né, de buscar, de fazer as coisas para Deus. Então, essa é a luta, né? Essa é a carne tentando
apagar o espírito, né? E quando você tá com aquela vontade, né, fala, eu vou para a igreja, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, então aí é o espírito e você fazendo isso, fortalecendo, né, lendo a Bíblia, jejuando, orando, aí você está fortalecendo o espírito, fazendo aquilo e Deus ele vai estar te guiando aos próximos passos. Então isso é andar no espírito e estar apagando a carne, né? As obras da carne, Paulo colocou algumas aqui, né, é, que vai ser citado, né? As obras mencionadas em Gálatas abrangem as seguintes áreas, que são sexo, religião, sociedade e alimentação. Então, na área do sexo, ele é, leva à prostituição, e a gente vê que essa área da prostituição, de impureza, lascívia, é bem forte, né, no nosso mundo atual. O diabo, ele age muito sobre isso, né, e essas coisas assim de adultério, né, de da pessoa antes de casar, ela ter relações sexuais, aí você vê aí agora homossexualidade, então é bem forte essa área aqui, na área do sexo, a prostituição, porque Deus criou o homem puro, né? E o diabo ele tenta deturpar de todas as formas, né? E o sexo é uma delas, né? A, a tradução para prostituição é porneia, né? Que, da qual se origina a palavra pornografia. Refere-se a qualquer tipo de comportamento sexual ilícito ou imoralidade, né? Incluindo adultério, fornicação, estupro e qualquer desvio sexuais, né? A gente vê muito disso agora nas notícias, né? Que acontece essas coisas, impureza é uma palavra usada na medicina para se referir a uma ferida infectada e purulenta. Aqui pode significar todo o comportamento anormal ou impuro. A impureza impede a pessoa de se aproximar de Deus, né? Então, quando você está impuro, as pessoas aí fora, ela fala assim, para mim não tem mais jeito, né? Deus não vai me aceitar, porque eu já fiz muita coisa errada. Então, o diabo ele vai jogando essas coisas na mente das pessoas, né? Falando que não tem mais jeito. Lascívia, cujo sentido licenciosidade ou indecência. Trata-se de um atrevido desprezo pelo decoro, até em público, ou de uma sensualidade exagerada. A palavra no original grego ausecheia, é também traduzida por dissolução. Então a gente vê que nessa área mesmo, né, de prostituição, impureza, lascívia, o diabo age muito, né? Na área da religião, a idolatria e feitiçaria. Então a gente vê o culto prestado a outras divindades, né, representados por toda sorte de imagens. Esse é o principal pecado que gera alienação do homem em relação a Deus e a motivação para todos os demais pecados, né? Feitiçaria abrange formas de magia, bruxaria, né, intercâmbio secreto com os poderes do mal. No grego, farmakeia, aí faz alusão ao uso de drogas venenosas ou não, usadas pelas feitiçarias e bruxas nos seus rituais. A lei mostrava-se bastante severa com as práticas da feitiçaria, né? Então, o próprio Saul, né, quando ele colocou um decreto e ele foi atrás lá de uma vidente para ele conseguir trazer Samuel de volta, né? A bruxa ficou, a feiticeira ali ficou aterrorizada quando ela descobriu que era Saul. Ele falou assim, que o decreto dele era matar, né, todos os feiticeiros, né? Então, as feiticeiros. Então, ela ficou aterrorizada, porque ela sabia que estava proibido por Saul, né? Então, é uma coisa que é pesada, né? Na área social, né? Nós temos também inimizades, porfias, ciúmes, iras, é,
discórdia, dissensões, facções, invejas. Então a gente vê assim que as obras da carne, assim, elas são conhecidas, né? E a gente vê assim discórdia entre próprias pessoas na igreja, pessoas que se afastam hoje em dia. Com essa pandemia deu para ver bastante assim como as pessoas se afastaram não só aí da igreja, né, mas algumas afastaram, não sei, de Deus e assim tá assim uma coisa assim que é triste, né, mas que é, o que a gente pode fazer mesmo é estar orando, né, estar nos policiando, né, e saber discernir, nós pedir para Deus bastante discernimento, né, qual que é a vontade dele, né, e que a gente não venha fazer a nossa, né, e a gente está aguentando firme aí porque, né, a palavra fala, né, aquele que perseverar até o fim será salvo, né, então fica para os irmãos saber assim o que que você está mesmo firme, né, se você está em casa, mas está buscando a Deus, né, se você tem comunhão com os irmãos, né, passa uma mensagem ou você consegue ler a Bíblia em casa, orar, e essas coisas Deus e o Espírito vai te preparando e você vai ficando bem. Agora, se você e tem aquele crente que é o crente só que do banco da igreja, né? Se ele tá na igreja, ele tá bem ali nas quatro paredes, né? Mas se ele não tá ali, ele se sente mal. É claro que a gente deve ter comunhão, é bom a gente estar junto com os irmãos, mas nesse momento agora de pandemia, né, a gente não teve essa oportunidade, mas nós deveríamos ficar bem do mesmo jeito, sabendo que é um momento, é um tempo, né, e aí isso vai acabar, não vai durar para sempre, né, então nós temos que saber isso, que nós é, seres humanos e ainda filhos de Deus, nós temos inteligência de saber que onde a gente estiver, a gente está servindo a Deus e ou a comunhão que a gente pode ter com os irmãos, e isso nada pode quebrar. Então, esse momento seja como uma ilusão, né, que o diabo tenta trazer para a gente, não, tem que voltar, o culto tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser agora, tem que ser no meu tempo, não, é no tempo de Deus. Então a gente tem que estar colocando tudo isso diante de Deus, né, sabendo que nós temos que ter uma força também, né, de estar é, tentando fazer a coisa certa, né. Na área da alimentação, bebedices e glutonarias, né, que são usadas também muitas vezes pelo diabo. Bebedice na área do álcool, né, das bebedeiras, extremamente prejudiciais ao corpo e ao espírito. Além disso, o alcoolismo leva a pessoa a diversos outros vícios, porque remove as inibições naturais, né? Glutonarias pode ser também referência a orgias promovidas nos cultos pagões em que os participantes perdiam o domínio próprio, como nas farras de hoje. Nos cultos a Dionísio, Baco, nome romano do deus grego, ocorriam excessos sexuais com bebedeiras e glutonaria, né? E os que tais coisas praticam, eles racionalizam com a desculpa de que tinham a liberdade de participar de tais festividades. Será que é dado ao crente o direito de fazer o que bem entende, como participar de festividades religiosas dedicadas aos santos, né? Então, aqui a gente vê assim que essas são algumas obras da carne, né? Depois, lá no final, ele vai falar assim, e coisas semelhantes a isso, né? Então, pode-se entender que ainda tem mais coisas, né? O crente ele só consegue evitar tais coisas da carne se andar no espírito. Caso contrário, qualquer desses pecados pode vir a manifestar-se em sua vida e conduta. Por isso, Paulo repetiu aos Gálatas o aviso que já lhes havia feito, provavelmente quando esteve entre eles.
certamente naquele tempo descreveu-lhes os vícios e os seus resultados inevitáveis. É totalmente incompatível a prática dessas obras da carne com a vida regenerada. Se houve uma conversão genuína e uma consequente transformação moral, então tais vícios serão abandonados, né? Então a gente tem que abandonar tudo que prejudica a nossa vida, que prejudicava, né? Nós sabemos as áreas que são fracas nas nossas vidas, né? Se é na área sexual, se é na área da sociedade, né? Se é na área da alimentação, se é na área da religião, né? Então a gente tem que apagar isso, colocar um ponto final. Não é fácil, mas nós temos que lutar contra a nossa própria vontade, a vontade da carne, da nossa natureza humana, para a gente conseguir deixar que o Espírito tome conta das nossas vidas, né? Então aí a gente vai conseguir se a gente segurar na mão de Deus, né? E se a gente ir indo com Ele, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos dar a vitória. E a conclusão da nossa lição fala: o verdadeiro crente faz a opção de ser guiado pelo Espírito, em vez de ser dominado pelas obras da carne. Não significa que ele não peque, mas a sua vida não é constantemente caracterizada por tais vícios. E se pecar, sente-se extremamente infeliz enquanto não confessa o seu pecado e acha o perdão nos méritos de Cristo. Amém? Que Deus possa ter falado na sua vida, nas nossas vidas, como Ele falou para mim. Né? Deus abençoe você, te dê um domingo abençoado e uma próxima semana que você possa usar essa oportunidade de andar no Espírito e frear as obras da carne. Amém? Deus abençoe. Aleluia.